Nós estamos de volta com o Band Entrevista e hoje o programa fala sobre educação. Conosco, como convidado, o gestor do campus da FAP de São José dos Campos, o professor Washington Rodrigues. Elcio Costa. Professor, o senhor estava terminando o bloco anterior dando uma experiência, falando sobre uma experiência muito interessante da construção de uma pista de skate, mas foi numa escola particular. Foi. O senhor acha que, como é que esse tipo de conceito se aplicaria na escola pública? A escola pública vem sofrendo uma série de lapidação ao longo do tempo. Como é que se pega uma experiência dessa e joga no ambiente de uma escola municipal, estadual hoje, por exemplo? Acredito, Elcio e Nicolini, que o mais importante inicialmente é ter uma razão de ser, um porquê de ser. Precisa haver engajamento. As escolas públicas hoje sofrem demais, não só com todo o respaldo daquilo que se um professor falar algo, o aluno já automaticamente o contrapõe, não tem força, muitas vezes são agredidos, muitas vezes sofrem represálias. Então, eu entendo que é preciso haver engajamento, iniciando pelo diretor, do diretor para os coordenadores, dos coordenadores para os professores. Mas parece simples, né? Só engajar as pessoas. Mas o que é o engajar? É preciso alguém segurar a bandeira desse projeto e dizer, vamos, eu quero transformar essa escola. A gente vê muitos exemplos aí nos jornais de professores que também conquistaram grandes façanhas envolvendo os seus alunos. Existe uma metodologia chamada STEM. Ela é uma metodologia que olha algumas variáveis que são ciência, tecnologia, engenharia e matemática. O método STEM, ele faz com que o aluno trabalhe por projetos. E o engraçado é que eu estava, há tempos atrás, acompanhando o desenvolvimento desse projeto pela organização que o criou, aqui no Brasil, que trouxe para o Brasil ela, uma metodologia criada nos Estados Unidos. E você começa a olhar e falar assim, tá, o professor, ele estava dizendo, olha, eu vou começar a trazer para esse aluno da escola pública que ele dá aula, eu vou ensinar ele a fazer uma experiência de como que a energia eólica funciona, por exemplo. Então, eu vou pegar um motorzinho de alguma coisa que estragou, daquele secador de cabelo, daquele brinquedinho que não funciona mais, e vamos colocar uma hélice nele, que pode ser de palito de sorvete, vamos girar ele, vamos colocar um LEDzinho na ponta, vamos ver se acende? Quando o professor começa a chamar os seus alunos para ver que um experimento dá certo, a probabilidade de ele conseguir o engajamento é muito grande. Mas para ele poder fazer isso, a escola precisa apoiar, a direção precisa dar apoio. Muitas vezes não tem nem recurso. Agora, professor, o jovem, na velocidade que ele vive hoje, ele tem paciência de esperar o professor montar o negocinho? Muito difícil, Nicolini. O jovem, ele é muito ativo. O celular deu a ele a capacidade de ele viajar o mundo em alguns segundos, no momento em que ele digita algo e dá um enter. Ele vai buscar a informação que ele quiser, onde ele quiser, da forma com que ele quer. Então, o grande desafio, e a metodologia STEM pode permitir isso, é quando ele consegue fazer essa união de fazer um simples experimento com um motor velho e alguma coisa, um palito de fósforo que seja ali, unido ao celular. Porque hoje muitos jovens, eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, não têm interesse em continuar nas escolas, principalmente no ensino médio, onde a evasão é um negócio absurdo no Brasil. A última número que eu vi é acima de 30%, 40%, é uma coisa muito grande. Quase metade não se forma no segundo grau. Porque muita gente fala assim, não, mas para que eu vou ficar lá 3 anos, 4 horas por dia, se energia eólica eu bato no celular e me aparece o que é ali? Acontece de fato, existe um índice de evasão grande dos jovens por entender que o conteúdo está disponível na internet e que o celular vai ser o pai de todas as informações sempre. De fato, você vai encontrar muita informação lá, mas é um processo de como nascer, de como se planta uma árvore. Primeiro você é semente, depois dessa semente você vai ser de alguma forma nutrida pela água, por aquilo que tem na terra, vai começando a nascer, mas depois cresce, estrutura, gera frutos ou vai gerar sua função do ecossistema. O que o jovem ele não consegue entender é que é um processo de aprendizado e não uma busca pontual. É como se ele dispensasse a semente e falasse assim, eu só quero muda.
Tá, mas assim, a muda, para ela ser muda, um dia ela teve que ser semente. Então, esse é um grande perigo. E esse é um desafio que a educação brasileira tem hoje. Quando eu fiz a pergunta sobre a escola pública, o senhor falou sobre a importância do professor, porque o professor pode ser o grande motor dessa educação. Sim, de fato. Mas o professor também passa por um processo de relativização, a figura do professor na sala de aula. Como é que foge dessa equação, por exemplo, hoje num país, por exemplo, tão dividido que o professor chega a ser filmado na sala de aula de acordo com suspeitas de fazer apologia, ideologia, etc. A figura do professor realmente ela está tão frágil assim a esse ponto? Eu acredito que ela foi fragilizada assim ao longo do tempo. Eu acredito que não deveria. É um desafio você coordenar uma sala de aula. Eu dou aula na pós-graduação, dei aula no ensino superior, mas sou muito solidário aos professores que estão aí no ensino infantil, no ensino médio, no ensino onde, principalmente em escola pública, existe, por toda a história que a gente vem acompanhando no Brasil, do empoderamento do outro, no sentido de, então você não pode falar daquilo, você não pode falar daquilo outro, filma ele, se vão processar. O professor ele fica de mãos atadas, acuado, com medo, sendo que ele é o grande facilitador para que ele torne aquele jovem protagonista da sua própria vida. O professor, ele tem um papel muito importante de fazer o pezinho para que aquele aluno, aquele jovem, possa amanhã depois pular o muro da vida e ele poder chegar ao resultado de onde ele imagina, sonha, quer chegar. Então, quando você fragiliza esse personagem, você está tirando uma coluna de uma laje que pode desabar e que muitas vezes a gente vê desabando. E aí é que os professores se mostram descontentes com toda essa história. Isso passa também pela educação que vem do berço? Essa mudou? Mas não tenho nem dúvida, Nicolini. Passa do berço, aliás, ela começa no berço. É o momento em que o pai vira e fala, não, você não pode isso. E não pode de fato. Não é assim, não pode, mas eu vou liberar. Ah, você pode isso. Quando o professor, na minha época, por exemplo, meu pai era chamado, por exemplo, na sala de aula, lá na escola, e era dito, olha, Washington, por exemplo, tem tal situação que precisa ser resolvida, ou aconteceu aquilo de lá, ou com qualquer um de nós, a voz ativa e a maior autoridade era o professor. Agora, o professor vai falar hoje para a mãe de um aluno que ele fez uma determinada situação, que é importante que ele olhe com mais atenção para que seja, por exemplo, corrigida. O professor é passado por maldoso. Não, mas você que não sabe, meu filho não faz isso. Meu filho não, nossa, imagina, meu filho não pode ter feito isso. Então perde o valor, porque o pai empodera o filho. E aí ele empodera o filho, e aí chega numa situação, depois você fala assim, tá, mas assim, então o professor fala, então qual é o meu papel? É só ficar na sala de aula olhando para o seu filho como se fosse uma grande creche? E não, qual é o meu papel? Meu papel é de ser um facilitador, de ser um apoio à educação da escola, porque ela tem que se fundir. E não simplesmente, o papel é da escola. Você que eduque meu filho e ponto que eu vou voltar para casa e assim sucessivamente. Mais um rápido intervalo, você segue aqui na Band, a gente volta em instantes com o Band Entrevista desta semana. Até já.